Quero falar aqui sobre a espera. A nossa espera, ela mostra que nós temos fé e nós temos dependência do Senhor. Mas quando nós temos impaciência, quando nós não sabemos esperar, mostra a nossa incredulidade. Olha o que diz o texto de Isaías 64:4. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem tem o olho visto, ó Deus, além de ti, o que ele tem preparado para aquele que espera por ele. Presta atenção nesse texto. O Senhor está nos dizendo aqui que aqueles que esperam por ele, esperam pela direção de Deus, esperam pelo agir do Senhor, não fazem noção, não conseguem entender o que Deus tem preparado. Quando nós conseguimos esperar o tempo de Deus, nós nos surpreendemos, porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que nós precisamos estar atentos aqui é o tempo da espera. O que Deus quer que nós esperamos? Quanto tempo o Senhor quer que nós esperamos? Quanto tempo o Senhor quer que nós agimos? Quanto tempo nós vamos ficar escondidos? Olha para o texto de Adão e Eva, quando eles eram para esperar o agir do Senhor, quando era para eles esperar a visita do Senhor, quando era para eles estar esperando Deus conversar com eles, eles esperaram que Satanás, o diabo, a serpente, viesse e falasse com eles. Eles não tiveram paciência de esperar a viração da tarde para falar: olha Deus, o diabo está me falando isso sobre a árvore, que se eu comer a árvore do fruto, não é assim como o Senhor disse. A falta de espera de Eva e Adão ali, por não esperar o Senhor vir, porque o Senhor vinha toda a viração de tarde, por escutar a voz do diabo e ter ela como uma verdade em sua vida, fez com que Eva e Adão fossem expulsos do paraíso, deixassem de viver os planos do Senhor. Quantas vezes as pessoas ouvem a voz do diabo e não vão para Deus? E quando eu falo ouvem a voz do diabo, o diabo usa agentes dele, seres humanos, que são influenciados para mandar uma mensagem, para mandar algo para você. E você fala: aqui não tem lugar para mim, Deus está me enganando, está demorando demais, não vai acontecer. E o que Eva e Adão deveriam fazer era falar: peraí, Satanás, você está falando isso, essa é a sua versão, mas eu vou para Deus, eu vou falar para Deus: olha Deus, eu vim aqui, a serpente veio e ela começou a conversar comigo. E ela falou que eu posso comer desse fruto, dessa árvore que o Senhor falou para eu não comer. E ela disse que não é bem assim como o Senhor disse, que tem algo diferente. Senhor, o Senhor pode me falar a verdade? Eu confio no Senhor e eu quero esperar que você fale para mim. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Uma pessoa vem e te fala algo e você toma aquilo como uma verdade. Aí a outra pessoa vem e fala outra coisa e te confunde e você não consegue ir para Deus e esperar o que Deus vai falar com você. Olha para a vida de Saul. Saul, um rei de Israel, ele ouve a voz de Samuel, um sacerdote, um profeta, um homem de Deus, que fala para ele: olha, Saul, você espera por 7 dias aqui, eu vou vir e vamos oferecer, eu vou oferecer um sacrifício para Deus. E Saul está ali olhando os seus soldados, olhando para as pessoas. Já se passaram 7 dias, mas não acabou o 7º dia. E Saul não aguenta mais esperar. E o que mostra a imaturidade de Saul é que ele pega e ele fala: o povo está se dispersando.
Pode ser que nós venhamos perder a batalha, pode ser que eu perca o meu trono, pode ser que algo aconteça, então eu não vou mais esperar. O Samuel está demorando demais, eu vou dar o meu jeito, eu vou oferecer um sacrifício. E o que nós vemos ali, que quando Saul ele termina de oferecer o sacrifício, como um toque de mágica, Samuel chega e fala: "O que é isso, Saul? Por que você ofereceu o sacrifício? Por que você não me esperou? Por que você não esperou? Não disse que eu viria no 7º dia?" E ele veio, talvez na última hora, talvez no final do dia. A Bíblia não diz, mas nós vemos que Samuel veio, ele cumpriu a sua palavra, porém Saul não soube esperar. E sabe o que custou para Saul não esperar? Ele perdeu o reino. Só que sabe o que Deus falou para Samuel? Samuel, o que você está esperando para ir e ungir o outro rei que eu já tenho separado para mim? Rei Samuel, o que você está esperando? O Samuel, ele estava com dó do Saul, ele estava com uma pena de Saul, ele não queria rejeitar Saul, mas Deus já tinha rejeitado, já era hora de um próximo rei assumir aquele lugar, aquele trono, já era hora de Samuel ir e ungir outro rei. Ei, Samuel, pega o chifre, pega o azeite, vai para a casa de Jessé, eu vou te mostrar quem que é o filho de Jessé que você vai ungir como rei. Aí quando ele unge o rei Davi, Davi precisou esperar. A diferença de Saul para Davi é que Davi ele soube esperar. Davi ele não foi lá e matou Saul para assumir o trono. Por 2 vezes ele teve a oportunidade e ele podia pensar: nossa, olha, Deus está colocando ele na minha mão. Mas na verdade, sabe o que Deus estava fazendo com Davi? Deus estava forjando o seu caráter. Lembra que nós falamos sobre destinos desconfortáveis, lugares que nós não queremos estar? Quando nós esperamos, o tempo da espera vai forjando o nosso caráter para nós sermos homens, mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que têm o caráter de Cristo. Quando nós sabemos esperar, o nosso caráter está sendo formado. Quando nós esperamos, nós olhamos para esse texto e vemos que desde o início do mundo, homens não têm ouvido, não existe um outro, não tem percebido pelo ouvido e nem o olho tem visto um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus único, um Deus vivo, um Deus que tem preparado, um Deus que tem trabalhado para aquele que nele espera. Só que há um momento que Deus fala assim: você está esperando o quê? Para Samuel ele falou assim: Samuel, até quando? Quer dizer, já chega. Você vai esperar acontecer mais o que, Samuel? Já é hora de você ir para um próximo passo, já é hora para você ir para um próximo nível. Sabe, às vezes nós podemos pensar que está demorando, podemos pensar assim, o que está faltando para acontecer, para romper, mas nós não perguntamos: Deus, o que o Senhor precisa trabalhar em mim? Senhor, o que o Senhor precisa ministrar ao meu coração? Deus, o que tá sujo aqui que o Senhor não pode usar? Senhor, molha o meu coração, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, os meus pensamentos e me mostra, Senhor, o que há em mim que precisa ser transformado. É quando nós temos essa entrega verdadeira a Deus, quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, quando nós esperamos o tempo de Deus, dele estar trabalhando para desenvolver um caráter. Sabe, às vezes pode ter coisas ocultas, coisas escondidas aí no seu coração, e até você já esqueceu. Sabe, existiam coisas ocultas, coisas que você tinha vergonha, coisas que você escondeu, e que agora o Espírito Santo talvez trouxe à sua memória.
e você tem vergonha dessas coisas que aconteceram. Talvez um abuso, talvez uma vergonha que você passou, algo que aconteceu, que te humilharam, que trapacearam, que te rejeitaram, e você guardou e você falou: eu não vou deixar ninguém saber disso, eu não vou deixar ninguém saber que eu passei por isso. E você guarda isso para a sua vida. Quantas coisas já aconteceu na sua vida e você vai esperar o quê? Para ir a Deus, para falar para Deus como que você está se sentindo, para falar: olha Deus, realmente, quando alguém abusou de mim, sabe, às vezes dentro da sua própria família existiu um abuso, existiu uma traição, existiu uma rejeição. Você precisa ir para Deus, você não precisa mais esperar. Você pode ir para Deus, você pode se chegar a Deus e falar: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Sabe, quando Davi, ele é ungido rei, ele precisou esperar durante anos para que o seu caráter fosse forjado, até ele assumir e ser coroado, o rei de Israel. José, quando ele recebe um sonho, ele precisou esperar durante anos, passando por um processo, esperou até que ele se tornou o governador do Egito. Sabe, cada um de nós recebe uma promessa de Deus, cada um de nós precisa ir até Deus para saber qual é a promessa. E às vezes você está esperando demais. Às vezes você está esperando num emprego que Deus já falou: sai desse emprego. Para mim, um dia Deus falou: ei, peça a conta. E você está esperando ganhar a conta, você está esperando receber um acerto, você está esperando que alguém externo venha e faça algo que você precisa decidir fazer. Ninguém vai fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Essa é a sua parte. Moisés encheu Deus de desculpas lá no deserto. Ele via a sarça ardente, ele via a mão dele ficando leprosa, ele via a mão dele ficando curada, ele via a serpente, o cajado se transformando em uma serpente, ele via a serpente se transformando de novo em seu cajado, ele via os sinais de Deus, mas ele falava: não, Deus, eu tenho mais uma desculpa, eu tenho mais uma justificativa. Você vai esperar quanto tempo com essas justificativas que não convencem a Deus? Sabe, nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, que nós não precisamos mais ficar esperando para tomar uma decisão. Você não precisa ter medo, isso só revela a imaturidade. Sabe, uma criança, ela tem medo. Tem crianças que têm medo do escuro, tem medo de ir em algum tipo de brinquedo, ela tem medo de algum tipo de pessoa, ela tem medo das coisas novas. Nós precisamos entender que o Espírito Santo está falando para nós: ei, para de esperar, é hora de você decidir, é hora de você se posicionar, é hora de você tomar mais um passo. Sabe, tem pessoas que ficam namorando durante 2, 5, 10, 15 anos. Elas estão esperando o que para casar? Sabe, será que é para esperar tanto tempo? Nós precisamos entender que às vezes existem relacionamentos tóxicos. Você está dentro de um relacionamento que Deus já falou: ei, não é para você estar aí, mas você fica alimentando uma esperança. Aí você vai e de repente pode até casar, esse relacionamento ir para um casamento, mas não era isso que Deus queria para você. Deus tinha algo muito melhor e daí você não ouviu a voz de Deus. Sabe, eu conheço a história de um pastor que Deus falou para ele: ei, essa mulher não é para você, não se case com ela, não case com essa mulher. Mas a paixão dele fez com que ele viesse e casasse com ela. Durou 13 anos o casamento dele e eles precisaram. Ela se divorciou dele, ela se apaixonou por um outro cara. Deus já tinha falado para ele 13 anos antes e depois Deus tornou a falar: ei, lembra que eu te avisei 13 anos atrás? Você não soube esperar, eu tinha uma outra pessoa para você. Agora você aguenta a consequência.
Esse homem, ele já tem mais de 70 anos e continua solteiro. Desde os seus 30 e poucos anos ele se separou, ele continua solteiro. Conheço a história de um outro pastor. Esse pastor, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou: olha, não se case com essa mulher. Ele via todos os amigos dele, namorando, noivando ali, casando, e Deus falou: essa daí não é para você. Ela era linda, ele estava apaixonado por ela estava lá dentro da igreja, era uma pessoa aparentemente de Deus. Mas o Espírito Santo falou: ei, espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouco, não é essa. E ele esperou alguns meses e ele viu do nada aquela menina que era a coisa mais linda, mais santa, se desviar e cair no mundo. O que seria desse pastor, que ainda não era pastor, se ele não soubesse esperar? Hoje esse pastor, ele já faleceu, mas ele deixou um legado. Ele casou com uma mulher de Deus, eles viveram o propósito, eles experimentaram aquilo que Deus tinha para eles. Sabe, nós precisamos entender o que o Senhor está falando para nós esperar e o que é para nós pararmos de esperar. Você vai esperar até quando? Até quando que você vai esperar para tomar uma decisão? Sabe, eu demorei 30 dias para tomar uma decisão de pedir a conta do meu emprego. Mas tem pessoas que estão esperando 30 meses, outras com 30 anos. Eu não sei quanto tempo você vai esperar. Quando nós estávamos na UTI, desde o primeiro dia Deus falou comigo que a Eduarda estava tudo bem, que era outro propósito que Deus tinha ali. Deus falou: eu estou cuidando dela. E eu entreguei ela para o Senhor e eu sentia de falar para minha esposa: olha, entrega a Duda. Mas ela tinha recebido uma mensagem lá atrás, na sua infância, quando a sua irmã tinha falecido num acidente de carro, onde ela escutou: ei, Deus levou a sua irmã. Não chora, Deus levou a sua irmã. Como que não vou chorar? Como que eu vou confiar em alguém que tirou aquela pessoa que eu amo? E uma mensagem entrou no coração dela falando: ei, não tem como confiar em Deus, porque quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega algo para Deus, Deus leva para si. Então eu não vou entregar a Duda para Ele, eu vou me esforçar, eu vou lutar com todas as minhas forças aqui, mas eu não vou confiar em Deus, eu não vou entregar para Deus. Passou 21 dias, ela não comia, não dormia, não bebia, não fazia nada, estava morrendo, estava definhando, já tinha chegado a quase 40 quilos. De repente Deus falou para ela: você vai esperar chegar a que ponto? Não tem mais tempo. Sabe, talvez hoje Deus está falando para você: você vai esperar chegar a que ponto? Quanto tempo você vai esperar para tomar uma decisão, para sair desse emprego, para cumprir o propósito que Deus tem para você? Quanto tempo você vai ainda esperar nesse relacionamento que nunca vai se transformar numa família e cumprir o propósito de Deus? Quanto tempo você vai esperar nesse lugar que não é mais para você estar esperando? Quanto tempo você vai esperar para tomar uma decisão? Quanto tempo você vai ficar chorando pelo seu passado? Você já parou para pensar que se José ficasse chorando pelo seu passado, se ele fosse lá, e começasse a falar naquela caravana que ele estava indo no deserto: ai, meus irmãos me traíram, e vai chorando. Aí ele chega na casa do Potifar e daí ele começa a chorar pro Potifar. Aí ele é consolado pela mulher do Potifar. Você já pensou se os sonhos de Deus iam se cumprir? O sonho era de Deus, mas se ele não esperasse o tempo de Deus, se ele não soubesse entender, se ele não fosse amadurecido, se o seu caráter não fosse moldado, ele nunca seria um governador. Talvez o tempo da espera já acabou na sua vida. Já é hora de você tomar uma decisão.
Sabe, você pode decidir se você vai andar na alma ou se você vai andar no espírito. Você pode decidir se você vai deixar que os propósitos, os planos de Deus se cumpram na sua vida, ou se você vai ficar dando desculpinha, justificando e achando uma justificativa que é até bonita, que até convence. Você pode se colocar numa posição de vítima na coisa mais linda, para que todo mundo tenha dó de você. O Saul, ele se colocou nessa posição. E Samuel estava com dó dele, mas Deus falou: até quando, Samuel? Já chega, eu já rejeitei ele, já acabou o tempo dele, vamos para o próximo passo. Para de ficar olhando para o passado, para de ficar vivendo uma vida de vítima, de ter dó das coisas. Deus tem algo tão melhor, tão maior para você, mas você precisa renunciar. O problema das pessoas não conseguirem fazer uma escolha é que elas não conseguem renunciar. Mas pensa comigo, hoje quando eu fui no meu guarda-roupa, eu precisei fazer uma renúncia. Quando eu peguei essa roupa aqui que eu vesti, eu renunciei a todas as outras roupas que eu tenho. Quando você faz uma escolha, você automaticamente renuncia a outras escolhas. Quando você vai comer algo, não tem lugar para você comer outra coisa. Você faz uma renúncia. Se você escolhe um alimento saudável, você renuncia àquele que não é saudável. Mas se você faz o oposto, se você come um alimento industrializado, um alimento que não é saudável, não tem como você comer o saudável depois. O seu paladar não vai querer comer aquele. É como se você comesse um doce e depois você quisesse tomar um suco natural. Aquele suco vai perder o sabor, ele vai ficar um suco ruim, porque você colocou em primeiro lugar algo que não era para colocar. Sabe, nós precisamos entender que uma vida com Deus ela é feita por renúncias. E às vezes é hora de você esperar e renunciar às coisas que são do mundo e aceitar as coisas que são de Deus. Nós precisamos renunciar à mágoa, nós precisamos renunciar às coisas do nosso passado, às experiências que entraram mentira dentro do nosso coração, nós precisamos renunciar e nós precisamos saber esperar o que Deus quer fazer, o que Deus quer tratar em nós, porque às vezes a gente fica esperando o outro vir pedir perdão, mas Deus não quer esperar que o outro venha te pedir perdão. O perdão não é para que o outro seja curado. O perdão é algo que você dá. Perdoar. Doar é o quê? Você dá para alguém. O que é a graça? A graça é algo dado, é algo imerecido. Quando a minha esposa me perdoa, eu não mereço o perdão dela, mas ela me dá o perdão. Quando eu perdoo ela, é algo que ela não merece, mas eu dou para ela. Sabe por quê? Porque eu vou pecar de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer mais uma vez. É algo imerecido. Então você fica aí guardando essa mágoa porque aquela pessoa não merece um perdão, porque ela abusou de você, porque ela traiu você, porque ela mentiu para você, porque ela te rejeitou, porque ela te enganou. Aí você vai esperar quanto tempo essa mágoa aí dentro de você para você liberar perdão? Sabe, nós precisamos amadurecer. E quando nós amadurecemos, Deus nos leva aos destinos desconfortáveis para que isso aconteça. Só que o destino desconfortável, você pode escolher quanto tempo você vai ficar ali. Eu quero ficar rapidinho, quero passar rapidinho. Sabe, nós precisamos parar de ficar ali sendo frustrados pelo outro, deixando que a outra pessoa, se colocando de repente num lugar de vítima. Nós precisamos entender que o que Deus espera de nós é que nós chegamos a ser filhos maduros. O que Deus espera de nós é que nós venhamos a dar frutos. E muitas vezes as pessoas se confundem. Elas acham que o fruto é eu ir lá e ganhar alguém para Jesus. Jesus não fala isso. Quando Jesus morreu, nem todos o aceitaram. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Eu estou pregando o Evangelho, mas não é a minha parte convencer as pessoas de aceitarem o Evangelho. Eu estou criando um ambiente propício onde eu prego o Evangelho, a pessoa tem a oportunidade de ouvir o Evangelho e ela pode crer ou não crer. O fruto não é as pessoas que aceitam Jesus. O fruto é o meu caráter, é o meu comportamento de andar e obedecer a Cristo. A diferença de Saul e Davi foi a obediência, foi o arrependimento, foi o alinhar do coração ao coração do Pai. Se Jesus ele tivesse que esperar, para dar fruto às pessoas que aceitassem o seu sacrifício, talvez o seu sacrifício não fosse perfeito, mas o seu sacrifício foi perfeito porque ele obedeceu à vontade do Pai. Ele fez tudo o que o Pai pediu para ele fazer. Então ele gerou frutos. O fruto foi o comportamento de Jesus. Nós precisamos entender isso. Eu não sei quanto tempo você vai esperar. Eu não sei o que está acontecendo aí na sua vida. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando aí ao seu coração. Quanto tempo você vai demorar ou vai esperar para você colocar em ordem a sua casa, para você alinhar as coisas aí, para você ter uma refeição à mesa com a sua família? Você vai esperar acontecer o quê para você começar a dar a mão para sua esposa, para o seu esposo e começar a orar junto com ele diariamente? Você vai esperar o quê para você ter mais tempo de qualidade com os seus filhos? Você vai esperar o quê? Sabe, Deus está esperando uma atitude sua e você está esperando um sinal miraculoso do céu, que alguém venha e fale alguma coisa. Deus não vai falar de novo aquilo que Ele já te disse. Agora você precisa decidir, agora você precisa se posicionar. Às vezes você está reclamando do carro que você anda, da casa que você mora, do trabalho que você tem, do relacionamento que você tem, mas você não faz nada para mudar. Chega, é hora de você parar de esperar. Até quando? Deus está te perguntando. Até quando você vai esperar? Até quando você vai se conformar? Sabe, tem o tempo da espera, que é de Deus, que Ele está moldando o nosso caráter para nós amadurecermos. Mas chega um tempo, que já é tempo de você ser mestre. Não é tempo de eu voltar a ensinar o básico para você. Já é tempo de você comer o alimento sólido, mas para você comer o alimento sólido, você precisa renunciar ao leitinho. Então renuncia ao leite para dar lugar ao alimento sólido. Se um nenê recém-nascido, com 6 meses ali, que vai introduzir a alimentação sólida, a mamãe ficar ali socando leite nele, não vai dar para colocar papinha. Mas o que a mamãe faz? Antes de dar o leite, dá a papinha. Depois que deu a papinha, que agora é a prioridade, aí vê se o nenê quer ainda um pouco de leite. Entende? Não é o contrário, não é encher a barriga do nenê de leite e depois ver se ele quer a papinha. Ele não vai querer. Chegou o tempo de você experimentar mais de Deus. Mas para que nós possamos experimentar mais de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar a nossa mente. Para de esperar aquilo que já não é mais para você esperar. E quando você tem que esperar, saiba que o tempo da espera é só para moldar o seu caráter. Você vai esperar quanto tempo para que o seu caráter seja o caráter de Cristo? Quanto tempo? Quanto tempo você vai esperar? Nós precisamos tomar uma postura, decidir, agir como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que você possa parar de esperar as coisas que não é mais para esperar. E que você que está aí nessa fase de esperar, precisa deixar o Espírito Santo trabalhar no seu caráter, para que ele amadureça, para que você chegue ao ponto de filhos maduros, aonde você possa desfrutar da herança. Onde você não precisa de um tutor falando para você o que você precisa fazer ou não, mas você tenha o teu coração alinhado com o coração de Deus para desfrutar do melhor, daquilo que o Senhor quer fazer aí na sua vida. Amém? Que você possa colocar essa palavra em prática, que você não espere mais nada,
mas desenvolva aquilo que Deus colocou em suas mãos. Pare de esperar o que não tem mais tempo para esperar. E se você está no tempo da espera, não apresse isso, porque aquilo que é certo, fazendo no tempo errado, é errado. Amém? Tenha um dia abençoado.